Vamos dar um passo a mais na vida de Abraão. O cartaz está colocado aí. E vamos hoje para Gênesis capítulo 18, os versículos de 1 a 19. Então vamos começar pensando no seguinte nessa manhã. Por um momentinho vamos pensar o seguinte. Eu sei que muitos de nós somos pessoas que temos fé no nosso coração. Somos pessoas que obedecemos a Deus. Mas como temos aprendido na vida de Abraão, no caso Abraão, como comumente chamamos, porque o nome dele foi trocado, mas nesse momento ainda Abrão, ele foi o pai de uma grande nação, mas essa caminhada com Deus não foi fácil. Irmãos, não existe caminhada fácil com Deus. Nada é fácil no que diz respeito ao caminho com Deus, porque desde o princípio o caminho é estreito, é caminho de renúncia, é caminho de abrirmos mãos de muitas coisas. Gosto sempre de dizer que quem escolhe perde alguma coisa. Se você escolheu a Cristo Jesus, isso implica em perdas. Como eu gostaria de poder ter tudo o que eu escolho, mas eu não posso. Quando você vai comprar um carro, você tem que escolher o carro. Quando você escolhe uma cor, você até gostava da outra, mas escolhas são escolhas, porque escolhas sempre implicam em perdas. Quando você escolhe, você abre mão das outras escolhas. Eu sei que isso também se aplica. Ontem eu estava com os noivos aqui, eles vão se preparar para casar. Eu disse para eles: você escolheu esse moço, você escolheu essa moça, não é? Você abriu mão de todas as outras opções, mas escolheu ele e escolheu ela. Então se mantenham firmes nesse propósito, porque toda escolha significa abrir mão de alguma coisa. Eu vejo muito isso na vida dos meus netos. Eu vou para comprar um brinquedo e digo assim: escolhe um brinquedo que eu vou comprar um brinquedo para você. E a escolha, que escolha difícil. Eles pegam 3 brinquedos e eu digo assim: é um. Só um. E aí vem aquele momento que até uma criança tem que olhar para 3 brinquedos e no momento que fizer a escolha, ele perdeu o restante. Esse sentimento de perda, ele é muito forte para nós seres humanos. Quando Deus escolheu Abraão para constituir o povo de Israel, o nosso Deus não abriu mão de todas as outras nações e humanidades. É muito bonito ver esse exemplo. Deus é o único que disse o contrário: eu te escolho, Abraão, para você abençoar todas as nações na face da terra. E se hoje estamos aqui, é porque um dia Deus escolheu Abraão. Essa é a verdade. Porque nós não somos descendentes de Abraão, mas no entanto, a nossa fé é judaica cristã. Ainda que crendo no Messias, nós sabemos que através da vida daquele homem, da sua família e da sua descendência, o mundo inteiro continua sendo abençoado. Quando a gente olha para esse povo, a gente fica admirado, não é? Quase tudo que nós temos hoje no mundo, o patrocínio e a invenção é dos judeus. Uma nação pequenininha, mas tem algo realmente sobrenatural que envolve aquele povo. E eu não tenho dúvida que é o plano de Deus sobre a vida daquela nação, que tanto no passado, como também no futuro, como descreve o Apocalipse, essa nação tem um papel preponderante, e é o que vai acontecer. Agora imagine você ser visitado por anjos. Ser visitado por anjos. E antes de lermos o texto, eu faço questão de fazer essa introdução, porque hoje a maioria dos teólogos acreditam que estes anjos, nessa aparição a Abraão, é a figura do próprio Messias. Por isso que Abraão já reverenciou cada um dos seus visitantes. E depois a conversa que ele tem, quando 2 desses anjos vão para Sodoma e Gomorra, Deus fala ao coração de Abraão pela boca, segundo os estudiosos hoje, pela boca do próprio Cristo, como manifestação do Deus eterno nesta questão que os homens do Antigo Testamento declararam como sendo anjos. Eu sei que todos nós que estamos na escola bíblica dominical já estudamos a respeito do rei de Salém, Melquisedeque.
Sabemos também que é uma manifestação do próprio Filho de Deus naquela fornalha quente na Babilônia. Sabemos disso e temos aprendido, mas hoje há um cuidado todo especial na manifestação de anjos para descobrir se eram seres criados por Deus ou era a manifestação do próprio Deus. É interessante que a maioria das pessoas acreditam, os teólogos estudiosos, que aqui é a pessoa do próprio Cristo que se manifesta, principalmente pelo diálogo que é travado a respeito da condenação de duas cidades impenitentes. Por isso, irmãos, nós temos que levar muito a sério as Escrituras Sagradas, porque elas transpiram a glória de Deus, elas transpiram a presença do Cristo maravilhoso. Há um fio de ouro que sai desde os primeiros escritos de Gênesis e vai até o Apocalipse. Esse fio de ouro tem um nome: Jesus. E quando há manifestação desse tipo, os estudiosos dizem: preste atenção, porque Deus vai mudar a direção. Algo importante vai acontecer. E foi o que aconteceu. As cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra serão destruídas. E as cinzas dessas cidades representam a reprovação de Deus ao estilo de vida perverso que aquelas duas cidades viviam. Vamos ao relato, para discutirmos hoje que Abraão, sem dúvida, foi um homem de fé. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Eu não sei se a hora mais quente do dia é essa aqui que está todo mundo se abanando, não é? Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho. Agora já chegaram até o seu servo, já que agora chegaram até o seu servo. Está bem, faça o que está dizendo, responderam eles. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e fazem uns pães, ou os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu ao seu servo, que apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Um bom anfitrião, né? Vocês podem comer, eu fico olhando vocês. E aí o texto, o verso 9 diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, olha essa palavra, o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançadas, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois que já estou velha, o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor, o mesmo Senhor lá do versículo 1 disse: esconderei de Abraão o que estou a fazer? Esse versículo é importante. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa,
Por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Amém. O texto segue a um diálogo maravilhoso, e aí a gente vê a humanidade de Abraão, a discussão a respeito de Sodoma e Gomorra, a respeito de quantos justos haviam naquela cidade. Mas o meu ponto com vocês hoje, nesta manhã, é muito simples de entender. Quando nós obedecemos a Deus e temos fé em Deus, isso dá trabalho. Não é fácil. É naturalmente contra a nossa própria natureza. Nós, homens pecadores, nós temos uma facilidade muito grande de não compreender os caminhos de Deus. Nós temos muita facilidade de duvidar do Senhor. Quando a gente olha para Sara aqui, a gente diz assim, mas por que ela duvidou? Quantas vezes nós também duvidamos? Porque ter fé em Deus e obedecê-lo, isso dá trabalho porque expõe as nossas fraquezas. Quanto mais perto estamos do Senhor, quanto mais lemos a palavra do Senhor, fica mais exposto às nossas entranhas, aquilo que nós somos de verdade. E isso não é ruim, isso não é ruim. Como dissemos domingo passado, aquele novo crente que está hoje aqui com a gente. Pastor, olha, eu não era crente e eu até vivi uma vida mais tranquila. Agora que eu virei crente, pastor, eu não posso, eu não devo. Pastor, é um peso na minha vida. Não é fácil a gente viver nesse caminho. Não é fácil mesmo. Porque apertado e estreito é o caminho. Poucos entrarão por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz a humanidade inteira à perdição. Então agora, imaginemos o seguinte. No alto daquela colina é caminho estreito. Lá embaixo no vale o caminho é largo. Lá no caminho largo, a pouca distância de caminho de aproximadamente 3 horas, Sodoma e Gomorra. Aqui em cima, na colina de Maré, está lá um homem de Deus. Lá embaixo está uma cidade perdida, depravada. Imagine a igreja, quando esses homens bonitos, porque eu acho que anjo deve ser bonitão, né, irmãos? Quando os 2 anjos foram visitar Ló, que era um homem justo em Sodoma e Gomorra, porque Deus não ocultou isso dele. Quando aqueles 2 bonitão entraram pela porta da cidade, Ló os recebeu com a mesma tradição de Abraão e colocou eles dentro para casa. Passado um tempo, desde o moço mais jovem até o velho mais idoso, bateram na porta da casa de Ló, porque queriam ter relacionamento sexual com os anjos. Ló ofereceu suas 2 filhas virgens para que eles possuíssem as suas filhas. E eles disseram, nosso negócio não é mulher, é homem mesmo. E esses 2 que chegaram na tua casa são bonitões. Aqueles anjos tiveram que realmente cegar aqueles homens, para que eles não pudessem forçar a porta, arrombar a porta para entrar ali. E eles disseram, vamos sair imediatamente desse lugar. Essa é a depravação daquela cidade. Eu quero perguntar para você, meu irmão. Você está com a turma do caminho estreito, que vive na colina, nos caminhos estreitos, ou você mesmo estando na igreja, você está junto do vale, onde vemos 2 cidades impenitentes, Sodoma e Gomorra? Qual é o teu lugar? Qual é o teu lugar? Irmãos, há uma capacidade incrível no crente hoje de estar aqui no domingo celebrando a Cristo Jesus e durante a semana estar se promiscuindo nesta cidade onde vivemos. São crentes dos santos lugares, são santos dos santos lugares, e parece que de uma mesma fonte de fé brota águas doces e amargas. É inacreditável. Esse é um tempo confuso que estamos vivendo. Então eu tenho que perguntar aqui, qual é o seu lado? Talvez você seja uma pessoa religiosa, uma pessoa firme com Deus,
Mas por onde você anda durante a tua semana? Você é uma pessoa que dá um testemunho verdadeiro de Cristo? Ou será que você se suja com esse mundo e domingo corre para cá para dizer de novo para Deus: me perdoa, Senhor? Nós estamos vivendo um tempo assim, onde que a promiscuidade tem grande valor. Os meios de comunicação promovem a promiscuidade, a sexualidade sem limites, a depravação como uma forma de status. Mas irmãos, nós estamos no alto da colina daqueles que não querem ser destruídos como os demais. Nós já fizemos uma escolha, nós escolhemos a Deus, nós já escolhemos o Senhor. Se isso implica em renúncia, nós já escolhemos o Senhor. Quem escolhe o Senhor abre mão de, quem sabe, outros caminhos. Agora, não vale ter um pé na igreja e um pé no mundo. Não adianta você estar aqui encenando que você é um bom cristão, que você é um bom jovem desta igreja, um bom adolescente, mas durante a semana os seus olhos, eles são, vamos dizer assim, eles são inundados de toda a promiscuidade desse mundo. Haverá um julgamento para todos nós. Haverá o tribunal de Cristo. Haverá o tribunal de Cristo. Deus é zeloso. Deus é justo. Por isso, quando lemos esse texto, nós percebemos o seguinte: Ló, sobrinho de Abraão, ele escolheu o que era fácil. No meio de tudo que era fácil, ele se tornou um homem abençoado e próspero, porque Deus não tirou a mão dele. No entanto, ele escolheu viver numa cidade extremamente promíscua, e ali ele fez o seu habitat. Enquanto Abraão, quando seu sobrinho escolheu um canto, ele foi para o outro. Ele escolheu ser peregrino sobre a face da terra, mas continuar firme adorando o seu Deus. Ele era um homem perfeito? Sua esposa Sara era uma mulher perfeita? Não. Nós estamos vendo aqui que ela riu. Quando percebeu a glória daquele que falava, ela quis mentir para dizer que não riu. Mas ela nunca mais se esqueceria desse dia. Porque Deus pediu para colocar o nome no menino, sabe do quê? De riso. Porque ela riu. Você imaginou? Você chamar seu filho: Rizinho, vem cá. Porque eu ri, porque eu duvidei de Deus. Rizinho, vem cá porque eu preciso conversar com você. E o menino deve ter falado: mãe, não podia ter escolhido um outro nome para mim? Não deu. Porque aqui nós estamos vivendo debaixo da lei, e o que Deus falava tinha que ser cumprido. Mas eu estou falando de um Abraão e Sara que fraquejaram, que tiveram dúvidas. Tudo isso está no pacote da escolha que Deus fez quando te escolheu. Ele te escolhe com o teu temor, com as suas dúvidas, com as suas fraquezas. Só que Ele não quer que você se conforme com a Sodoma da tua vida. Ele quer te tirar do mundo para que você suba a colina e viva na presença dEle. Irmãos, esse é um tempo incrível. Esse é um tempo de muitas surpresas. Eu creio de todo o coração que nós vamos ter surpresa no dia do arrebatamento. Nós vamos olhar e dizer: cadê o irmão fulano de tal? Cadê o irmão fulano de tal? E aí o anjo vai dizer: fica tranquilo que ele está passando por grande tribulação. Ficou. Porque o critério do arrebatamento não é meu, não é da igreja, não é da denominação, não é do líder, não é do pastor mais profético, o apóstolo mais iluminado. A escolha do arrebatamento é de Deus, pelo Espírito Santo que foi dado, como vínculo, como penhor da nossa salvação eterna. É por isso que eu pergunto: que tipo de pessoas nós temos que ser? Ah, pastor, eu gosto das facilidades da vida. De vez em quando eu desço da colina e eu vou até Sodoma e Gomorra. Para alimentar o meu lado pecaminoso, eu quero beber das fontes de Sodoma e Gomorra. Por favor, fica debaixo do carvalho de Maré. Porque é melhor você estar debaixo de um carvalho, mas junto de Deus, do que estar numa cidade promíscua, regada de todos os prazeres que você pode imaginar.
E nunca na sua vida comprometa o teu futuro por um breve momento de prazer no presente. Não comprometa. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente consegue ver a humanidade, a gente consegue também entender o ponto de Ló. Quando você segue lendo o texto, você fica impressionado com Ló. E a gente percebe famílias, como elas têm problemas e lutas. Ló lutou para que aqueles homens não fizessem nenhuma perversão contra os anjos. Eles não conseguiriam fazer isto, obviamente. Deus não permitiria. Mas ele chegou a oferecer suas filhas. Logo depois, Ló vai ter um prejuízo enorme. Os anjos disseram: saiamos depressa, não tem tempo de nada, saiamos correndo porque essas cidades serão destruídas. Deixem tudo para trás. Deixe tudo para trás. Não é fácil deixar tudo para trás. Mas Ló deixou. E saiu correndo. Infelizmente sua esposa olhou para trás e virou uma coluna de sal. Uma coluna de sal. Os prejuízos foram enormes. Ló não quis voltar de onde ele veio. Ele vai viver nas cavernas. E aí agora suas filhas dizem: estamos perdidas. Só temos o nosso pai. Todos os nossos possíveis candidatos para casamento estavam em Sodoma e Gomorra. Nós estamos só. Vamos embebedar nosso pai e vamos deitar com nosso pai. E vamos suscitar descendência. Irmãos, o que eu estou tentando dizer com essa história, depois você lê na Bíblia, porque é você que tem que ler, irmão. Eu quero dizer que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos peregrinos sobre essa terra, mas nós não pertencemos a esse lugar. Porque a impressão que eu tenho é que quem escolhe as planícies verdejantes deste mundo, em cujas localidades estão Sodoma e Gomorra, você vai perder tudo que você tem e você vai perder todos os valores que você tem. Porque o que aquelas duas moças fizeram era profanar todos os princípios mais nobres das Escrituras Sagradas. É caminho de perdição. Eu sei que não existe muita coisa humana que enche os olhos daqueles que querem seguir a Cristo Jesus. Quem sabe só haja uma tenda montada no deserto e simplesmente uma árvore frondosa. Mas prefira isto do que desgastar a sua vida e perder tudo que você possui em Sodoma e Gomorra. Há uma escolha diária feita por mim e por você a cada semana. Ao sairmos daqui no domingo, ao vivermos a nossa semana, nós fazemos escolha entre um carvalho no alto de uma montanha ou realmente a sedução das cidades perdidas em que vivemos. E é nesse momento é que você faz as suas escolhas. E nessas escolhas eu sei que você vai perder. Você vai perder prazer. Você vai perder os seus amigos. Você talvez não seja a pessoa mais querida no seu colégio. Haverá perdas. Mas existe uma coisa que Sodoma e Gomorra nunca vai poder te dar. É a presença doce do Espírito Santo de Deus habitando no teu coração e na tua alma. Isso eles não podem ter. É privilégio nosso, nós que cremos em Deus. Por isso, Deus cumpre a sua promessa, mesmo que a gente queira dar uma forçadinha para que não seja cumprida. Agora eu já sou um homem, uma mulher velha. Agora eu já sou um homem velho também. Já passamos dos 90. Já caiu tudo. Até a minha fé. Mas Deus diz assim: quem foi que prometeu? Foi um homem? Não, foi Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Isso é muito forte. Ultrapassando todas as barreiras
que a gente pode falar genética, todas as barreiras fisiológicas, tudo que a gente possa imaginar. Nosso Deus é Deus poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é Deus. Essa é a nossa convicção. As dúvidas nós sempre teremos conosco, irmãos. Nós sempre teremos conosco as dúvidas. Semana alguém escreveu dizendo: pastor, eles descobriram lá uma moeda, e essa moeda está dizendo que Jesus não existiu. Como a gente faz? A gente continua crendo. A gente crê pela fé, e não por descobertas arqueológicas. Elas são boas, uma ciência legal, mas eu não vivo baseado nas coisas que eu posso apalpar. Eu vivo as coisas inatingíveis. É pela fé que eu vivo. Agora, se você não consegue dormir, não é, com esse barulho no seu telhado, você faz a sua escolha. Você pode escolher Sodoma e Gomorra. Não sei qual vai ser a sua escolha. Todos nós temos o poder de decidir. Agora é bonito quando aquele Senhor para, você imagina o próprio Deus raciocinando: eu vou esconder o que vai acontecer com a cidade impenitente? Eu vou esconder daquele que será o pai de uma grande nação e vai abençoar através da sua família o mundo inteiro? Eu posso esconder o que vai acontecer no vale? A resposta é não. Os anjos seguem e o Senhor, do versículo 1, começa então a conversar zelosamente, didaticamente com Abraão. E Abraão, sem dizer para o seu Senhor que ele tinha um sobrinho amado, que habitava cidades impenitentes, e ele começa então a dizer: Senhor Deus, se tiver lá 200 pessoas, o Senhor vai destruir. Senhor, se tiver 100, se tiver 50. E é bonito a gente ver o nosso Deus descendo todo o degrau do raciocínio humano para dizer: se houver alguém justo ali, eu poupo uma cidade inteira. Façamos uma pausa aqui. Esse mundo já teria sido destruído se não houvesse nele o povo de Deus. Não tenha dúvida disso, irmãos. Se você fica chocado com o que a Rede Globo te mostra, fica tranquilo. O mundo é pior do que está ali. A Globo só fala da sujeira que pertence aos seus líderes. A podridão que está na alma de quem lidera a Globo, eles vão dar conta no juízo. Ele vai ver como ter um corpo demonizado para poder sofrer toda a eternidade porque eles produziram aqui na terra. É um peso de morte. Rogo a Deus que eles se arrependam, porque o fim está próximo. Mas a podridão do mundo é muito maior, irmãos, do que a gente possa imaginar. É a podridão do mundo em que nós vivemos. E sabe por que esse mundo ainda está preservado à semelhança de Sodoma e Gomorra? Por causa da tua vida, por causa da minha vida, por causa da vida dos meus irmãos em Cristo espalhados sobre a face da terra. Senão isso aqui, Deus já teria botado fogo em tudo. É por causa do povo de Deus. Povo de Deus. Por isso, meu irmão, Deus não pode exigir de nós uma outra coisa a não ser isto. Não entendo outra coisa. Aonde eu estiver, eu sou o testemunho de Cristo, o sal da terra e a luz do mundo onde eu for. Onde eu colocar as minhas mãos para realizar uma coisa, a bênção de Deus está ali. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, Deus vai abençoar. Porque eu sou povo dele. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Mas a impressão que eu tenho é que da mesma forma que Ló estava perdido no mundo, muitos de nós cristãos estamos hoje perdidos dentro da igreja. Estamos perdidos dentro da igreja. Hoje eu chego a admitir para mim mesmo que o maior campo de evangelização não é a Ásia, são as nossas igrejas. As nossas igrejas estão povoadas de pessoas que nunca tiveram uma experiência de redenção com Cristo Jesus, jamais confessaram os seus pecados a Cristo, jamais se arrependeram dos seus pecados, estão chegando na igreja e ficando na igreja porque aqui é um lugar bom para estar. E o maior campo de evangelização é aqui.
Você quer saber qual é o país maior para ser evangelizado? Eu vou te dizer, Estados Unidos da América é o país que mais precisa ser evangelizado. O país que mais enviou missionário e continua enviando missionários ao mundo é o país mais perdido que eu conheço. Não há nenhuma forma de depravação, não há nenhuma forma realmente de perversão sexual que 80% do produto consumido pelo mundo não saia dos Estados Unidos. Como uma nação, perdão, irmãos, como uma nação que foi fundada pelos peregrinos, baseado numa cultura puritana, chegou ao nível que está. É o fim de todas as coisas. O fim está próximo. Eu olho para os Estados Unidos e digo, o fim está próximo. Mas a dor do meu coração é quem sabe você esteja vivendo desta igreja há anos e você continua perdido, sentado nos bancos desta igreja. Esse é um momento decisivo, é um momento de decisão. E aí eu pergunto, Senhor Deus, o Senhor destruiria essa igreja se houver pelo menos 2.600 justos? Deus vai dizer, não. Senhor, me perdoe por perguntar de novo. Senhor, o Senhor vai destruir os membros da igreja a qual eu pertenço? Será que tem 1.000 justos aqui dentro? Você imaginou alguém fazendo uma conta dessa com Deus? Falando da noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus? É uma coisa estonteante. Não quero nem pensar nisto. Porque eu creio que a igreja é esperança para o mundo. Mas eu e você temos que ocupar a nossa responsabilidade como cristãos genuínos. Nós temos que santificar a nossa vida para que o Senhor faça maravilhas no nosso meio amanhã. Nós temos que viver uma vida de pureza e santidade. Temos que nos despir deste mundo. Por isso, queridos adolescentes, pré-adolescentes e jovens, tome muito cuidado com a sua vida. Cuidado com esse celular que está na tua mão. Se ele te leva para o caminho de prostituição, você deve tomar cuidado na sua vida. Pegue esse celular, jogue no lixo. Tome muito cuidado, porque nunca a pornografia esteve tão fácil na mão das crianças. Eu rogo a Deus que esta igreja possa subir para vivermos para sempre com o Senhor. Mas não ficarei assustado se alguns de vocês ficarem, por simplesmente não terem uma experiência de conversão genuína na presença de Deus. Alguém que confessou os seus pecados e abandonou o pecado, e hoje vive uma vida na presença de Deus. Eu sei que esta não é a mensagem que você gostaria de ouvir, meu irmão, mas é a mensagem que eu e você precisamos ouvir, porque o fim está próximo. Seria muito mais fácil a gente falar de prosperidade, de vitória em Cristo e de tantas outras coisas. Não, nós precisamos voltar e dizer, povo de boas novas, lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro, limpe as suas mãos, limpe os seus pés, viva um evangelho autêntico, porque o fim de todas as coisas está próximo. Talvez sejamos a última geração sobre a face da terra. Jesus está voltando. Agora eu também tenho que liberar você. Se você quer se promiscuir, se você quer se sujar na nossa Sodoma e Gomorra dos dias odiernos, suje-se ainda mais. Só que lembre-se, repentina destruição virá sobre a sua vida, porque aquele que julga é justo juiz. Temo no meu coração, porque dizem os estudiosos da mente humana, que todos nós temos um quartinho escuro, um lado obscuro da nossa vida, um lado que não confessamos aos nossos cônjuges, aos nossos pastores, aos nossos amigos. São lados sombrios da mente humana, onde muitas e muitas vezes o diabo tem um lugar na nossa mente.
Eu queria então te pedir, se você tem um quartinho escuro na tua vida, um quartinho de bagunça, bota tudo para fora daquele lugar, em nome de Jesus. Jogue fora tudo aquilo que não pertence a Deus. Arranque desse quartinho os teus ídolos e se consagre ao Senhor, porque o fim está próximo. Eu gosto de pensar que Deus ordena a Abraão para que ele faça o que é certo. A nossa natureza pecaminosa sempre vai nos induzir a fazermos ou praticarmos o erro. Mas nós temos que vencer essa última batalha dos nossos corações. Nós temos que nos consagrar inteiramente ao nosso Deus. Não adianta aqui estar cantando canções tão lindas como estas e com os nossos lábios procederem em palavras torpes, palavrões. Quanto crente que tem palavras torpes na sua boca. Imagina, Deus no domingo recebeu louvor e Deus receber durante a semana palavras torpes. Como pode de uma mesma fonte brotar águas doces e amargas? Não dá para entender. Não dá para entender crente que está tentando levar vantagem. Hoje a gente só tem crente esperto, irmãos. Só crente esperto. Ontem mesmo tinha gente aqui na apresentação querendo entrar pela porta do fundo. Fica imaginando, o evento é pago, o cara quer entrar pela porta dos fundos. Não, só vou dar uma olhadinha. Deu uma olhadinha, deu uma de perdidão e sumiu. Mas é crente. É crente. Estava lá com a camisa, um escudo da fé. Irmão, não adianta ter a camisa escudo da fé e trapacear, enganar, dar uma de esperto. Eu sei que a gente sabe que tem juízo final, mas irmãos, para eu e você que somos crentes, nós vamos ter o tribunal de Cristo antes. É estreito, é difícil, mas eu já escolhi o Senhor Jesus Cristo. Eu já escolhi. E vou viver por Ele enquanto eu viver. É escolha feita. Vou ter que abrir mão de um monte de coisa? Com certeza terei. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. E por último, irmãos, quando Deus ordena a Abraão a viver em sua presença, Ele está dizendo: Abraão, seja correto em tudo que você fizer, pois eu o escolhi, é Deus dizendo, para que ordene aos seus filhos. Olha a ordem que ele recebeu para dar para os filhos que nem tinha nascido. Ia nascer na primavera, o outro já estava vivo, mas o herdeiro legítimo é só na primavera. Ordene aos seus filhos, já falando no plural, e seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Esse foi o pedido. Fazendo o que é justo e direito. Fazendo o que é justo e direito. Para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia sido prometido. Todas as promessas de Deus, os pregadores dizem assim: as promessas de Deus são para você. As promessas todas de Deus é para você, é para você. Mas há uma condicional. Se você fazer o que é justo e que é direito, todas as promessas de Deus serão para você. Porque senão fica fácil, não é, irmãos? Eu peco de segunda a sexta-feira. Sábado, engulo um copo d'água, orando lá com o bispo na televisão. A água que santifica. Aí no domingo eu chego aqui e digo: Senhor Jesus, me perdoa, a carne é fraca e tudo mais, amém. Aí eu canto, eu louvo a Deus, segunda-feira, de novo no pecado. Aí quando o pastor diz aqui do púlpito: a promessa de Deus é para você, ele diz assim: eu recebo. É para mim.
Não, mas você tem que dizer assim, olha, você tem que dizer assim: para receber a promessa de Deus, show da minha vida, Satanás, todas as suas hostes, todo o seu engano, todo o seu levante, toda a sua malignidade, todo o prazer que muitas vezes é ilícito, eu tenho que abrir mão disso, porque Deus diz: Abraão, ordene isso aos seus filhos, e lembre-se, se você fizer o que é justo e direito, você será uma bênção sobre a face da terra. Mas hoje nós queremos a promessa de Deus sem fazer o que é justo e direito. E irmãos, cá entre nós, tem muito crente enrolado, né, irmãos? Que não devia nem dizer que é crente. Porque aqui no domingo sua vida está muito bonita, mas durante a semana é um rolo. Polícia Federal, para desmontar uma gangue que burlava os cofres do governo na Receita Federal. Busca e apreensão. Foram buscar um sujeito dentro de casa. Aí saiu o irmãozinho de lá. E dizendo que Deus era a defesa dele. Mas morava numa casa de 1.200.000, ganhando um salário de 4.000 reais. E é duro quando a gente vê aquelas cenas, vê Bíblia aberta naquela casa e tudo mais. Esse é o povo de Deus hoje, não na sua maioria, graças a Deus, mas é uma minoria que envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo. São trambiqueiros, faz cambalacho. É uma pena. Aí esse é o momento em que o nome de Jesus Cristo é colocado lá embaixo. Fica no meio da sujeira, infelizmente. Em nome do quê? Da riqueza desse mundo? Irmãos, a riqueza desse mundo não é nada na presença do nosso Deus. Todo o dinheiro que podemos possuir, isso é nada perante o nosso Deus. Porque Deus não está interessado no seu cofre, Ele está interessado na tua alma. E Ele mandou Jesus Cristo para que nenhum de nós possamos nos perder, mas que nós tenhamos a vida eterna por Cristo Jesus. Essa é a promessa do nosso Deus. Mas infelizmente é isso que acontece. Pastor, então o que nós vamos fazer? Se a igreja está combalida, muitos crentes dando péssimo testemunho, o que nós vamos fazer? Irmãos, a gente vai continuar pregando esse evangelho até que ele venha. Vamos continuar ensinando às crianças o que é correto, porque essa é a nossa tarefa. Nós vamos continuar fazendo o que é justo e o que é correto, até que Jesus Cristo volte. Porque depois disso é só retidão. A perfeita retidão. A perfeita retidão. Não é porque o mundo está sujo que eu vou me sujar. Não é porque as pessoas na bacia da alma fazem pacto com esse mundo para poder ter bens e riquezas que nós vamos pelo mesmo caminho. Porque olhos vivos nesta igreja eu tenho visto pessoas corretas e firmes com Deus, e Deus tem abençoado cada vez mais as suas vidas. Que seja assim. Por favor, meu irmão, examine o seu coração. Seja sincero consigo mesmo. Veja se dentro de você há algum mau caminho e realmente se arrependa. Acerte as suas contas com Deus. Faça isso de maneira individual. Cada um de vocês orando a Deus e fazendo as suas contas. Porque infelizmente os dias são difíceis. E quando o apóstolo Paulo olhou para os nossos dias, ele disse: naquele tempo nós vamos viver dias trabalhosos, dias difíceis. Mais do que no tempo em que Paulo viveu. Por quê? A vida ficou muito complexa. Hoje é mais fácil nessa nação ser desonesto. Nessa nação é mais fácil você ser sujo. Nessa nação é mais fácil trapacear. Porque o rapaz lá de Itaquera, que entrou naquele supermercado e colocou debaixo da sua blusa 1 quilo de feijão para levar para os seus filhos que estavam
faminto, está preso. E aqueles políticos sujos e nojentos que nos lideram estão soltos. Quando a gente vê a nossa Suprema Corte vivendo uma semana como essa, irmãos, sabe o que a gente diz? Brasília tem várias cúpulas, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Haverá juízos para ele, mas haverá juízos para nós. Nós seremos lembrados num futuro bem próximo como as pessoas que fizeram as melhores coisas nos piores tempos. Essa é a geração nossa. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos em Cristo, vamos fazer o que é direito e o que é correto, o que é justo, o que é direito nesse tempo. Porque essa é a única forma de transformar essa nação. Não tem outra. Não vamos fazer isso com violência. Vamos fazer isso baseado no amor. Isso é possível. A começar de mim, a começar de você. E por favor, irmãos, vamos deixar de nos encher de orgulho que hoje nós sejamos provavelmente 40% dessa nação. A gente pegou os dados de 36 e já jogou para 40. Crente é muito bom para mentir em números. Não minta você. Mas que sejamos 36 ou 40%. 30, 40% de uma nação de crente que vive do lado realmente daquela árvore frondosa e que não vive em Sodoma e Gomorra, era suficiente para mudar esse país. E por que o país não muda? Porque não existe mais conversão. O que existe é aproximação e consumismo. Ontem mesmo um incrédulo passou por aí, olhou lá a igreja, disse: legal isso aqui, hein? Grande, hein? Olha, eu acho que eu vim fazer parte. Eu tenho uns 4, 5 problemas na minha vida, mas isso não é nada. Eu falei: como não é nada? Não é nada. Eu fui em outra igreja e disse que Deus me recebe como eu estou. E eu falei: e? Não, diz que eu venho como estou. Eu falei: e? Não, não tem i. Tem i sim, espera um pouquinho. Eu venho como estou, mas eu tenho que lavar as minhas vestes. Eu tenho que lavar as minhas mãos. Eu tenho que me purificar no sangue do Cordeiro. Eu assumo os meus erros, me arrependo deles, restituo a quem eu feri, porque essa é a vida de um cristão verdadeiro. Ele disse assim: mas é assim desse jeito? É assim desse jeito. Ah, então não sei não. Não sei não. Acho que eu vou escolher aquela outra igreja lá. Acho que eu vou escolher aquela outra igreja. Eu falei: fica à vontade. Hoje tem igreja para todo gosto. Irmãos, quem sabe a gente esteja aqui convivendo com o irmão em Cristo, que ele pense igual ao incrédulo de ontem. Eu vou ficar na comunidade dos justos porque aqui é um lugar gostoso para estar. Mas sem transformação, sem regeneração, sem renúncia do pecado, essa não é igreja para você. Essa não é igreja para nenhum de nós. A igreja verdadeira é aquela, irmãos, em que a gente se reúne aqui cada domingo para melhor, não para pior. Porque nós não estamos preocupados com o público. Nós estamos preocupados como líderes dessa igreja com a tua alma. A tua alma é muito preciosa. O custo dela é incalculável. É a morte de Cristo Jesus no Calvário. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. Eu não posso banalizar esta fé. Eu não posso tornar o caminho estreito em caminho largo. Eu não posso oferecer o que eu não posso entregar.
porque a vida espiritual é individual e cada um de nós daremos conta ao Senhor. Por favor, meu irmão, limpe as suas vestes, lave o seu coração. Minha irmã, lave suas vestes, limpe o seu coração, acerte suas contas com Deus. Vamos viver a vida gostosa que é a vida cristã. É caminho estreito, mas que nos conduz à vida eterna. Nós já lemos o final do livro, e lá no final do livro está escrito assim: o seu Deus e você de maneira individual, vocês foram felizes para sempre. Já está escrito. Agora a única coisa que eu preciso fazer é fazer a minha parte nesse desafio. Crente trambiqueiro jamais. Estamos procurando crentes com o joelho no chão, crentes humildes. O orgulho tem destruído muitos crentes hoje em dia. Gente humilde, como é gostoso a gente estar perto de gente humilde. Por isso que eu gosto de criança, viu, irmãos? Criança é uma beleza. Ontem mesmo eu sentei no chão, chupei o pirulito com as crianças, foi muito bom. Foi muito bom. Aí me disseram que com água é melhor. Aí fomos buscar o copo d'água e molha, e lambe, e tudo mais. E aí ficou tudo contagioso, porque de repente uma colocou o pirulito no nariz, pôs na água e ficou olhando para mim dizendo: faz comigo, pastor. Eu digo: pelo povo de Deus eu faço qualquer coisa. Coloquei na água, avancei bastante e coloquei, irmãos. Ô irmãos, eu sei que nenhuma igreja é perfeita, mas tem uma igreja que você possa confiar na idoneidade. Essa é a igreja Boas Novas. A gente luta por isso a cada dia, a cada instante da nossa existência. Eu queria que você confiasse nisso. É para mim isso? Para que a gente possa realmente terminar esse culto na presença de Deus com a minha oração. Bom, queremos comunicar à igreja que aquela senhora que veio aqui brava reclamar não vai ganhar flor amanhã, porque o carro não era nosso, era de um vizinho. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar ao Deus eterno. Querido Pai, aqui nesta igreja não existe, ó Deus, ninguém melhor do que ninguém. Pai de amor, o Senhor sabe que a pessoa mais simples desta igreja, ou quem sabe a pessoa mais poderosa desta igreja, todos nós somos iguais. Nunca, Pai, fizemos acepção de pessoas e jamais faremos, porque nós queremos adquirir e adquirimos a Tua natureza, ó Deus. Pai de amor, esse é um lugar de respeito, é um lugar de honra, e nós queremos Te engrandecer e Te louvar. E Pai de amor, eu Te peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar ao coração, desde o mais jovem que está aqui no santuário até o mais idoso. Pai de amor, é tempo de lavar as nossas vestes, limpar as nossas mãos. É tempo de vivermos esse evangelho, na medida do possível que possamos pregar esse evangelho, mas que as nossas vidas, sem palavra alguma, possa falar mais alto do que o mais nobre discurso dessa cidade. Que vivamos este evangelho de maneira sincera, Pai. E Pai de amor, que cada crente desta igreja seja consagrado ao Senhor, pela idoneidade que envolve os nossos corações. Eu Te agradeço, ó Deus, porque quando começamos há quase 24 anos atrás, nós éramos poucos, hoje somos muitos, mas Pai de amor, não queremos crescer por crescer, nós não queremos ter quantidade apenas, nós queremos ter crentes com qualidade, Senhor.
para que quem sabe num número diminuto nesta nação, que não chega àqueles 36% ou 40%, mas que este pequeno grupo fiel ao Senhor possa fazer a mudança que precisa acontecer na nossa nação, vivendo o Evangelho de maneira autêntica e íntegra, ó Deus amado. Por isso, Pai, nos abençoe no final desse culto, nos despeça com a Tua bênção e com a Tua paz, porque esta é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Abrace seu irmão em Cristo e diga para ele: vamos nos lavar no sangue do Cordeiro. Vão em paz, irmãos, que Deus nos abençoe. Até logo mais, 18 horas para o culto vespertino. É o nosso próximo encontro. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.